Num reino assustador além da nossa vida cotidiana, aberrações de 8 pernas imperam. Elas crescem na selva tropical, nos desertos inóspitos e até sob a água. Algumas são gigantes carnívoras que emergem da terra. Outras são equipadas com um arsenal de armas. Elas são exímias acrobatas, trapezistas de teias. Algumas andam na água e até voam. E nos recônditos do Amazonas vive uma gigante que ofusca todas as outras. A maior aranha da face da Terra. Estas são as aranhas incríveis da natureza. Aranhas incríveis. Aracnídeos do mundo inteiro desenvolveram maneiras únicas de sobreviver aos ambientes mais extremos. O deserto de Kalahari é um desses lugares. Apenas as criaturas mais resistentes vivem aqui. Os solífugos, ou aranhas do sol, são diferentes de tudo que você já viu. Os solífugos são aracnídeos da ordem Solifugae. É uma caçadora, rastreadora e assassina. Tudo em uma só. Pelos longos e sensíveis, detectam o menor movimento no ar de possíveis presas. Enquanto estranhas ventosas sensoriais na parte de baixo se pressionam contra o solo como minúsculos ouvidos para captar minúsculas vibrações. Suas enormes mandíbulas serrilhadas conseguem esmagar a armadura de um escorpião. Mas são os dedos aderentes que a tornam mais impressionante. Na ponta de cada membro dianteiro existe um órgão exclusivo. Este dispositivo de sucção usa pressão para agarrar e segurar a presa. Depois de presos por essas ventosas, poucos escapam. A aranha do sol raramente é vista de dia. Mas na estação seca, essa predadora enfrenta o calor para encontrar alimento. Ela pode ser uma caçadora altamente móvel. Mas também pode armar a emboscada perfeita. Suas pernas grudam feito cola. A aranha do sol precisa aproveitar ao máximo o banquete de gafanhoto. É uma técnica brutal. Não é bonita, mas funciona. A presa está condenada. É hora de suas mandíbulas gigantes entrarem em ação. Como um moedor hidráulico, transformam a presa num mingau digerível. Agora de barriga cheia,
A aranha do sol deve escapar do calor escaldante. Agora, ela revela outro uso para suas mandíbulas monstruosas. Ela move 50 vezes o peso de seu corpo na areia para escavar uma toca. Finalmente livre do calor, a aranha do sol vai se esconder do sol até o escurecer, quando a caçada começa de novo. Para cada espécie de presa existente, existe uma aranha especializada em caçá-la. Enquanto a aranha do sol tem pés aderentes para agarrar a presa no ar, outra aranha incrível usa uma técnica totalmente diferente. Nas profundezas da selva, vive uma caçadora pequena, mas fatal. A aranha saltadora é uma predadora ágil. A maioria das espécies tece uma teia para pegar presas, mas esta predadora tem uma abordagem mais direta. Sua habilidade de saltar e sua visão a diferenciam. Ela é capaz de saltar mais de 30 vezes a própria altura. É o equivalente a um ser humano saltar mais da metade do comprimento de um campo de futebol. Ela é tão poderosa que, como um bungee jumper, precisa soltar uma linha de segurança para impedi-la de ultrapassar seu alvo. Ao contrair os músculos, o fluido é levado para as pernas da aranha. Como um pistão hidráulico, a mudança de pressão faz com que as pernas se estiquem rapidamente, lançando a aranha para cima. Esta fêmea faminta está caçando. Para localizar suas presas velozes, os 8 olhos da aranha saltadora são otimizados para a caçada. O enorme par dianteiro mede a distância, enquanto os olhos laterais e traseiros enxergam o movimento, dando a ela uma visão de 360 graus. Uma lagartixa morta está atraindo moscas. Os drones tentam espantá-la, mas ela não recua. Às vezes, as coisas simplesmente não saem como planejado. Ela é tão pequena que a brisa consegue tirá-la da rota. Ela precisa recalcular a distância e a direção do vento. Suas presas afiadas se cravam na mosca. E seu veneno instantâneo começa a agir. Aranhas são caçadoras especializadas, ocupando cada nicho de quase todos os ambientes.
Algumas podem dar botes em suas presas, como os leopardos, mas a próxima usa uma rede para pegar suas vítimas. Esta aranha de aparência esquisita é uma visão e tanto. Seus enormes olhos dianteiros e membros finos fazem com que ela pareça um esqueleto ambulante. Ela tem olhos de coruja por uma boa razão. Essa predadora só vai caçar na calada da noite. Esta fêmea encontra um ramo pendurado de onde caçar. Ela vai usar uma teia para pegar presas, mas não no sentido tradicional. Ela estica fios de seda macio e tece uma rede de seda altamente elástica e não aderente. Ela se posicionou 10 centímetros acima do chão, sobre os insetos que passam. Ela vai usar a teia como uma rede para jogar sobre as vítimas que passam por baixo. A escuridão é absoluta. Então ela toca o chão da floresta com suas pernas para medir a exata distância até sua presa. Aí ela estende a teia 3 vezes mais que seu tamanho quando relaxada. Quanto mais ela esticar os fios elásticos, mais embaraçada sua presa ficará. A seda elástica se fecha ao redor do grilo. Quanto mais ele luta, mais embaraçado ele fica. Por fim, golpes venenosos o paralisam. Este grilo já está garantido. Então a lançadora de redes parte para continuar sua caçada noturna. Graças ao deslocamento das massas terrestres e aos ventos marinhos, as aranhas dominaram todos os continentes, menos a Antártida. Mas elas não vivem só em florestas e desertos. A incrível aranha pescadora vive na água. Esta aranha de pernas pontiagudas é o terror residente dos lagos de todo o mundo. Seus muitos olhos, boca peluda e imensas presas podem ser impressionantes. Mas o incrível mesmo são suas pernas. Esse aracnídeo não apenas anda na água, mas pode ler um mundo subaquático com as pernas. Pequenos espetos detectam vibrações na superfície da água. Ela pode julgar com precisão de onde o movimento está vindo. E até mesmo que presa o está provocando. Um macho vive nesta parte do lago. E ele está cheio de alimento. Suas pernas traseiras o ancoram à praia, enquanto seus pés ultrassensoriais fazem o trabalho. Cada mínima vibração é avaliada.
O peixe está fora do alcance. Andar sobre a água é uma coisa, mas essa aranha incrível também respira submersa. Os pelos ao redor do abdômen da aranha criam uma bolha de ar. Seus pulmões se parecem com as páginas de um livro e tiram oxigênio da bolha. Essa incrível adaptação permite que a aranha pescadora respire debaixo d'água. O peixe foi espantado e agora está na parte rasa. A aranha pescadora injeta veneno paralisante no peixe, que lentamente transforma suas vísceras numa sopa nutritiva. Essa pescaria manterá satisfeita por um dia. Aranhas não são apenas predadores eficientes, elas também estão entre os arquitetos mais talentosos da natureza. Seja com suas tocas, teias ou redes, construir dispositivos de caça de alta tecnologia é sua especialidade. E poucos podem rivalizar com as fenomenais habilidades da tecedeira de seda dourada. Uma residente comum nas áreas tropicais do mundo inteiro, a aranha tecedeira de seda dourada passou 160 milhões de anos aperfeiçoando suas habilidades arquitetônicas. Suas longas pernas, com as pontas voltadas para frente, são responsáveis por tecer armadilhas gigantes de seda, que grama por grama são mais fortes que o aço. Elas são tão fortes que até pequenos morcegos e pássaros ficam presos nelas. É a seda dourada brilhante que atrai a presa. É uma das estruturas mais impressionantes da natureza. E sua criadora não é equipada com apenas uma glândula produtora de seda, mas 7. Cada glândula produz sua própria seda. Elas fabricam seda forte para proteger seus ovos, seda macia para envolver as presas, e podem até produzir seda trançada para suporte estrutural. Porém, o mais fascinante é como a seda é produzida. Ela é armazenada líquida em cada glândula. Conforme a aranha contrai seus músculos, ela força a seda líquida para fora através de centenas de tubos minúsculos. A força muscular transforma o líquido num fio sólido de seda. Esses fios individuais se torcem e se trançam para produzir um único fio super forte. A fêmea constrói a teia inteira sozinha, enquanto um parceiro, um macho em potencial, espera para aproveitar qualquer sobra presa na teia. Mas ele é 10 vezes menor que ela e deve pisar com muito cuidado. As pontas de suas pernas são ligadas aos fios que irradiam para 8 direções diferentes. Através da vibração, ela tem um radar de 360 graus sobre toda a sua teia. O gafanhoto está paralisado pelo veneno e envolvido numa seda macia e protetora. Ela pendura cada embrulho no centro da teia com uma seda extremamente forte.
Essa refeição vai ficar fresca durante horas em sua tumba de seda. Uma a uma, a aranha embala suas presas vivas em seus caixões dourados, enquanto o macho pega uma carona. A teia complexa da tecedeira dourada funciona todas as vezes. E uma tarde de banquete à espera. As aranhas colonizaram uma vasta gama de ecossistemas por todo o planeta, com apenas o céu e o mar ainda fora de alcance. Mas esta incrível aranha ignorou todas as regras. Ela passa a vida inteira submersa. A aranha d'água é o único aracnídeo conhecido por viver exclusivamente debaixo d'água. Ela não tem guelras nem nadadeiras, e não precisa delas. Ela constrói seu próprio suprimento de ar submarino. Essa bolha é sua linha de vida, seu tanque de mergulho caseiro. Para construir a bolha, esse macho nada até a superfície e estica seu abdômen para o ar. Como a aranha pescadora, a bolha de ar em volta de seu abdômen permite que ele respire através dos pulmões em forma de livro. A aranha lança várias bolhas da superfície para criar um grande reservatório de ar. É um meio engenhoso de explorar um novo território de caça, que agora ele tem só para si. Este é o Santuário da Aranha, onde ela vai se alimentar e descansar. Essa coleção de aranhas incríveis é cheia de personagens surpreendentes. A aranha d'água vive submersa, enquanto a aranha do sol tem os pés aderentes. Mas uma predadora maior caça em um covil secreto sob o solo africano. A envergadura da perna desse enorme aracnídeo é de 10 centímetros. E ela vive numa toca subterrânea pela maior parte da vida. Ela é tímida e recatada por natureza. Mas a aranha babuíno tem um lado obscuro. Seu nome vem do seu enorme tamanho. O corpo peludo e patas semelhantes às de um babuíno na ponta de cada perna. E seus muitos olhos funcionam como um periscópio embutido pesquisando as proximidades de sua toca. O que a presa não sabe é que esse é um esconderijo secreto e equipado para vigilância. Quando não está com fome, a aranha tece um selo na entrada da toca. Isso evita que as presas caiam e perturbem seu sono de beleza. Mas quando é hora de comer, a toca vira uma armadilha de alta tecnologia. A entrada é forrada de fios de seda que entram no covil como um alarme.
Quando o movimento de um inseto aciona os fios, as vibrações são mandadas para dentro da toca, alertando a aranha para uma possível refeição. Ela sabe distinguir entre as vibrações de uma formiga inoportuna e de um grilo suculento. O fio foi acionado. É hora de comer. A aranha babuíno é uma predadora engenhosa. Outro fio foi acionado. E a caçadora oportunista retorna para a superfície. Muitas pernas transmitem muitas vibrações. Saída direto do solo, a centopeia encontra um predador ainda maior. Mais de 30 centímetros sob a superfície, a aranha retorna a seu confinamento para se banquetear com a presa viva. Existem aracnídeos de várias formas e tamanhos. São grandes e peludos, pequenos e coloridos. E alguns são completamente camuflados. Mas nenhum é tão estranho quanto a aranha-chicote. Seu corpo chato permite que ela penetre em nichos e brechas escuras. As aranhas-chicote pertencem a outra ordem de aracnídeos chamada Amblypyge. E suas pinças podem crescer até o dobro do tamanho do corpo. E possuem garras afiadas nas pontas. A aranha-chicote não tem veneno. Então, quando encontra uma presa, ela agarra com suas pinças e simplesmente a empala. Essa fêmea não precisa alimentar só a si mesma. Ela tem 60 filhotes recém-nascidos que ficam presos ao seu corpo. As mini-aranhas chicote viverão em suas costas até desenvolverem seus próprios exoesqueletos e pinças para se alimentarem. Depois da primeira muda, os filhotes se transformam em aracnídeos completos, equipados para conquistar os cantos escuros do mundo dos insetos. Alguns ambientes são incrivelmente inóspitos para as aranhas. Mas uma espécie é uma especialista em desertos, capaz de sobreviver no deserto mais antigo da Terra. A aranha roda dourada se parece com muitas outras. Mas só esta tem um talento acrobático especial. No ancestral deserto da Namíbia, ela tem que lidar com a exposição total. Uma toca debaixo da areia escaldante é sua melhor chance de sobrevivência. O esconderijo forrado de seda se estende até 30 centímetros abaixo e protege a aranha do impiedoso sol do deserto. Mas não é só do calor que essa aranha está escapando. Esta vespa está à procura de uma aranha roda dourada. Ela não quer comê-la. Quer botar um único ovo dentro dela. Assim, quando sua larva eclodir, terá comida fresca para comer. A aranha faz os toques finais no esconderijo. Bem a tempo.
A vespa pressente o movimento. Ela só precisa picar uma vez. A aranha consegue fugir e revela seu trunfo. Ao dobrar as pernas como raios, a aranha se transforma numa roda e rola duna abaixo a 20 giros por segundo, deixando a vespa na poeira. Essa inteligente adaptação ajudou a aranha-roda no ambiente do deserto. Mas ela não vai testar a sorte em campo aberto. Nenhuma aranha está no topo da cadeia alimentar, mas mesmo assim, elas são consideradas um dos predadores mais bem-sucedidos do planeta. A próxima caçadora incrível é uma especialista noturna, mas que desaparece durante o dia. Nas profundezas da floresta vive a estranha aranha casca de árvore. Ela é praticamente invisível e fica ativa apenas durante a madrugada. Esta fêmea parece apenas outro nó neste galho. Seu parceiro tem uma fração desse tamanho. Como a aranha da seda dourada, ele é uma companhia leal, mas cautelosa. Quando o sol se põe, ela começa a tecer sua armadilha espiral da morte. Como uma senhora com 8 agulhas de tricô, ela tece furiosamente sua teia de cabos aderentes. A seda da aranha é um dos materiais naturais mais fortes do planeta. E a aranha casca de árvore de Darwin, do Madagascar, é responsável por fazer a teia maior e mais forte da Terra. A aranha se posiciona no centro da teia. Ela também vê o mundo através de vibrações. Quando a caçada termina, a aranha limpa todos os traços de sua presença. O nascer do sol acelera seu trabalho. Depois do trabalho noturno, o par se confunde imperceptivelmente com o galho, repondo suas energias para a próxima noite de caçada. Graças à aparência assustadora e à natureza predatória, as aranhas são símbolo da maldade e do perigo em muitas partes do mundo. Na realidade, poucas aranhas são uma ameaça para os humanos e as picadas são raramente fatais. Mas uma das poucas das quais você pode querer fugir é ninguém menos do que a viúva negra. Essa aranha famosa conquistou quase todos os continentes. E seu nome se deve à sua tendência de matar e comer seu parceiro depois de acasalar. Ela é equipada com um veneno neurotóxico letal. E uma ameaçadora ampulheta vermelha no abdômen é sua marca registrada de perigo. O veneno da viúva negra é 15 vezes mais potente do que de algumas cascavéis. Mas como ela injeta uma quantidade menor, seres humanos podem sobreviver à picada. E não é à toa que ela tem a reputação de femme fatale. A viúva negra tem presas e glândulas de veneno muito maiores que um macho. Essa fêmea não come há semanas.
Ela tem outras coisas em mente. Ela acaba de pôr centenas de ovos dentro desse saco incubador. Logo, centenas de aranhas em miniatura vão chegar ao mundo para continuar o legado da Viúva Negra. Depois de terminar seu trabalho mais importante, é hora de comer. Ela prende o grilo com seda, antes de paralisá-lo com veneno. As células que recobrem suas glândulas de veneno produzem uma neurotoxina potente. Essas células se desintegram para liberar um composto tóxico dentro da glândula. Quando a viúva ataca, os músculos em volta da glândula se contraem, forçando o veneno a sair pelas presas ocas. O veneno desativa o sistema nervoso do grilo. Mas ela não devora a presa imediatamente. Ela o armazena, deixando que as enzimas digestivas adicionais do veneno trabalhem, enquanto ela continua a caçar. Em se tratando de fêmeas, há muita concorrência no mundo animal. E os machos precisam fazer algo extra especial para serem notados. No mundo das aranhas, não é diferente. O macho da Viúva Negra pode ser morto por fazer o que deve fazer, mas na Austrália, outro minúsculo macho está se arriscando, enquanto canta e dança. Da areia, surge uma aranha tão pequena que 8 delas caberiam na unha do seu dedão. A aranha-pavão é um tipo de saltadora com uma diferença. Esses machos estão à procura de fêmeas e isso os leva para território inimigo. Só existe uma fêmea aqui. Então, depois de se avaliarem, é hora da luta. Depois que a concorrência é afugentada, começa o trabalho duro. Se aproximar de uma fêmea solteira é negócio arriscado. Ela vai atacar o macho intruso se não quiser acasalar. Então o macho da aranha-pavão precisa caprichar na corte. Então ele recorre a passos de dança. As cores elétricas hipnotizam a fêmea. Esta é a ave do paraíso do mundo das aranhas. A dança parece ter dado certo. Em se tratando do romance da aranha-pavão, tudo o que você precisa para garantir uma fêmea é de bons passos de dança. O tamanho dessa aranha-pavão pode trair seu caráter agressivo, mas no extremo oposto da Terra, há um gigante para compensar. A maior aranha do planeta é enorme e fatal para suas presas. A tarântula Golias, comedora de pássaros, vive na remota Amazônia da Venezuela e tem o tamanho de um prato. Essa gigante é objeto de mitos e lendas. E muito poucas foram vistas na natureza. A Golias é uma aranha temida por um bom motivo.
A envergadura de sua perna é de quase 30 centímetros e pesa 170 gramas. É tão grande que se alimenta de ratos e até de pássaros. Como a aranha saltadora, a Golias é uma caçadora de emboscada. Por isso se esconde em cantos escuros. Mas na selva, até essa gigante tem inimigos. A Golias não vai se arriscar com esse roedor. E a melhor forma de defesa é o ataque. Quando provocada, a Golias sacode o abdômen, liberando milhares de cerdas no ar. Centenas de mini arpões voam na direção do atacante. Cada cerda ameaçadora é uma farpa, com ganchos afiados na ponta. As cerdas se engancham no inimigo, causando dor e coceira severas. Depois de prevenir a ameaça, a Golias pode voltar à caçada. Quando o dia chega ao fim, a selva ganha vida. E quase tudo está no cardápio da Golias. Seus olhos são pequenos e mal equipados para a caça noturna. Então ela recorre ao seu sentido mais afiado, o tato. Logo à frente, há uma lagartixa. O réptil parece não saber que está a poucos centímetros da maior aranha do mundo. Conforme as enormes presas da Golias se cravam na lagartixa, o veneno paralisante é injetado em sua corrente sanguínea. Rapidamente, os órgãos da lagartixa param e as enzimas do veneno começam a digeri-las de dentro para fora. As aranhas de nosso planeta exibem muitas adaptações estranhas e maravilhosas. De arremessar farpas e caminhar na água, a dançar discoteca e lançar redes. Das gigantescas e saltadoras, às acrobatas e caçadoras. Essas criaturas de 8 olhos e pernas desempenham um papel importante em nosso ecossistema. Por milhões de anos, elas provaram que não apenas são capazes de sobreviver aos variados e extremos ambientes da Terra, mas de progredir neles. Elas podem ter má reputação, mas o planeta não seria o mesmo sem as incríveis aranhas.